Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre dicas essenciais na prevenção do câncer, doença que atinge milhares de pessoas a cada ano. E para falar sobre mudanças no estilo de vida e hábitos que ajudam na prevenção dessa doença, temos a participação hoje da doutora Marta Mesquita, oncologista do Instituto Hospital de Base de Brasília. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante. Doutora, para a gente começar então, gostaria que a doutora comentasse para quem está nos assistindo sobre justamente dicas para mudanças de hábitos e estilo de vida que contribuam para a prevenção do câncer. Sérgio, como a gente sabe, né, a prevenção do câncer, ele passa pela prevenção primária, tá? E pela prevenção secundária. A prevenção primária fala exatamente sobre isso que você introduziu o programa, né? A gente introduzir hábitos saudáveis que a gente sabe que vai diminuir a incidência de câncer. Então, dentre eles, eu posso citar como alguns dos mais importantes, cessar o hábito do tabagismo. Tá? A gente sabe que tem vários tipos de cânceres que são associados diretamente ao cigarro. Então, se eu posso dar uma dica, a dica número 1 é não fume, e se você fuma, pare de fumar o quanto antes. Além disso, tá? A gente sabe que manter uma dieta equilibrada, pobre em gorduras saturadas, manter o peso adequado, não só com uma alimentação, mas também com a prática da atividade física, isso está relacionado a uma diminuição da incidência de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, cânceres ginecológicos, câncer de mama, e isso são as duas principais pontos relacionados à prevenção primária, é não fumar e manter uma alimentação adequada, uma atividade física. A gente pode citar outros, como por exemplo, a amamentação, ela diminui estatisticamente o risco de câncer de mama dentre as mulheres. E passando pela prevenção secundária, a gente fala em diagnóstico precoce. Né? Então, a gente tem os exames que a gente sabe que conseguem detectar precocemente os cânceres, e quanto menor o estágio da doença, quanto mais inicial a gente detecta o câncer, mais inicialmente a gente detecta o câncer, maior a chance de cura e maior os índices de sobrevida. Então, esses são os pontos principais quando a gente fala em prevenção, a prevenção primária e a prevenção secundária. E doutora, a doutora comentou sobre dieta, né? Mudanças de hábitos alimentares. Quais são hoje os alimentos considerados os campeões aí no combate ao câncer? Os alimentos mais recomendados assim para a prevenção de câncer? A gente sabe que uma ingesta rica, né, em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões, outras leguminosas, são alimentos que a gente recomenda para todos os pacientes, porque também está relacionado à diminuição do risco, por exemplo, de doença cardiovascular, mas falando especificamente do câncer, esses são os alimentos que devem ser preferidos. E, por outro lado, os vilões são aqueles alimentos ultraprocessados, né? Aqueles que a gente já compra pronto para o consumo. Além disso, bebidas muito adoçadas, refrigerantes, fora a bebida alcoólica, né, que está relacionado também a alguns tipos de câncer. Então, os vilões são aqueles alimentos ultraprocessados e as gorduras saturadas. Certo. E doutora, a doutora comentou sobre câncer ginecológico. Quais são cuidados específicos de prevenção para o homem e para a mulher, considerando, né, os diferentes tipos de câncer específico para cada um desse público? A gente tem o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, em que ele divulga bianualmente os dados de estatísticas relacionados a câncer no Brasil. Os últimos dados falam que entre os homens, excetuando-se os cânceres não melanoma, o câncer de próstata
é o principal câncer, é o mais incidente no homem, e o câncer de mama é o mais incidente na mulher. Então, em relação ao câncer de próstata, o que se deve fazer é exatamente a prevenção secundária, que é naquela população acima de 40 anos, algumas vezes 45 anos, de acordo com os guidelines, a realização periódica do PSA, que é o exame sanguíneo, além de outros exames que a gente indica, como toque retal e alguns exames de imagem que são feitos pelo urologista. Em relação ao câncer de mama, que entre as mulheres no Brasil, excetuando se o câncer não melanoma é o mais incidente, é exatamente a prevenção primária, que a gente estimula as mulheres a amamentar, e em relação à prevenção secundária, também a realização de exames periódicos, como mamografia, a partir de 40 anos, e naquela população de mais alto risco, a gente recomenda numa faixa etária mais precoce, tá? Então, seria basicamente esses os cuidados. A doutora comentou agora sobre a alta incidência, né, de câncer de mama nas mulheres, e falando sobre os cânceres que mais estão presentes hoje na população. Quais são os cânceres mais frequentes que a gente tem hoje em estudos? Então, no Brasil, como eu falei, a gente se baseia muito nas estatísticas do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer. Então, a gente tem os últimos dados que foram atualizados no site deles, datam de 2020. Então, em relação à incidência, entre os homens é o câncer de próstata, girando em torno de 30% dos casos, seguido-se por cólon e reto, tá? A gente está saindo agora de uma campanha também de prevenção e diagnóstico precoce de câncer de cólon e reto, que foi o mês de março, em que a gente também estimula a realização de exames como a colonoscopia a partir dos 45 anos, na Sociedade Americana de Proctologia. No Brasil, a gente segue os 50 anos. E, em terceiro lugar, no Brasil, câncer de pulmão. Isso em termos de incidência no homem. Já na mulher, em termos de incidência, a gente tem o câncer de mama, tá? Em torno também de 30%. Depois a gente vai para os cânceres de intestino, em torno de 10%. E, infelizmente, ainda um número relativamente alto de câncer de colo de útero, em cerca de 7% a 10%. A gente fala, infelizmente, porque a gente sabe que o câncer de colo uterino, né, em outros países de primeiro mundo, essa estatística é muito baixa, não chegando a 1%, porque a gente tem métodos de prevenção eficazes, como a vacina contra o HPV, que no Brasil a gente tem essa vacina que chegou relativamente há pouco tempo, então os índices de incidência do câncer de colo de útero entre as mulheres ainda é muito alto. Isso você me perguntou em termos de incidência. Em termos de mortalidade, tá? No Brasil, ainda a gente tem o câncer de pulmão como um vilão e uma associação muito importante com o cigarro. Então, a gente vê que a gente tem a importância de fazer campanhas, como a data de hoje, que é o dia 8 de abril, de conscientização, porque a gente pode, com o simples hábito de parar de fumar, diminuir essa incidência e essa mortalidade tão grande como o câncer de pulmão, que ainda está entre o primeiro e o segundo câncer que mais mata entre homens e mulheres no mundo e também no Brasil. Doutor, e sabendo que o câncer de pulmão é um dos que mais mata, se não o que mais mata hoje, como a senhora avalia o nível das campanhas anti-tabagismo no Brasil? Tomando só o Brasil como exemplo. Eu acho que a gente ainda tem um reflexo de anos, né, de tabagismo no país, e que os números que a gente tem hoje, eles refletem, talvez, o hábito do tabaco nas décadas de 80, de 90, que a gente sabe que o câncer de pulmão ele incide numa população mais idosa em geral, 60 a 70 anos de idade, mais ou menos a faixa etária
mais incidente. Então, isso reflete décadas atrás, em que a gente ainda tinha até mesmo um incentivo ao hábito do cigarro, em que era uma questão de status fumar. Hoje, a gente tem campanhas, eu acho que eficazes, de combate ao tabagismo no Brasil, até melhor do que países do primeiro mundo, como na Europa. A gente vai na Europa e ainda vê muita gente fumando. Aqui eu acho que o governo, a população em geral, tem tomado consciência do quão prejudicial é o hábito de fumar. E não que tenha cessado, mas o que a gente observa é que há uma queda significativa da incidência do tabagismo no Brasil, e isso está se refletindo nos dados que a gente tem mais recentes, numa queda da mortalidade que a gente espera aí, óbvio, associado aos avanços que a gente tem tido na medicina, no tratamento, e que a gente espera que esses números caiam nas próximas décadas, né? Refletindo o que a gente tem hoje de diminuição do tabagismo no Brasil. Mas esses números são altos porque a gente ainda tem reflexo de décadas aí em que a gente talvez não tivesse essas campanhas sendo feitas de forma tão incisivas como o que a gente vê no Brasil atualmente. E lembrando que não é só o câncer de pulmão, né? A gente tem uma associação muito importante com câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de bexiga, com o tabagismo, tá? O de pulmão é o primeiro, mas está relacionado a uma incidência comprovada, uma relação comprovada com vários outros tipos de câncer. Sobre o câncer de mama, os dados até do próprio INCA indicam que, a despeito de ser um dos mais letais, um dos mais mortais, ele também é um dos com uma taxa de cura mais alta. Então, assim, além do câncer de mama, quando detectado, né, bem no início, quais são os outros tipos de câncer com alta taxa de cura? Então, a gente tem basicamente todos os tipos de câncer, tá? Se diagnosticados no estágio muito iniciais, como in situ ou estágio 1 de câncer, a gente tem taxas altas de cura. O grande problema é que muitos desses tumores, eles vão se apresentar já em estágios muito avançados de doença. Por exemplo, a maior parte dos cânceres de pulmão, cerca de 60% a 70%, são diagnosticados em estágio 3 ou 4, tá? Já naqueles tipos de tumores em que a gente já tem campanhas de realização de exames de rastreio de forma regular, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, câncer de cólon, a gente observa que a gente consegue detectar esses cânceres numa fase em que aumenta muito o índice de cura. Até por isso, eu já tenho 20 anos de medicina. Quando eu entrei na faculdade, a gente falava muito, você já deve ter ouvido muito falar em autoexame da mama. E hoje a gente não foca mais nisso, porque quando um nódulo mamário ele é palpável, ele já está com pelo menos 1 a 1,5 centímetros de tamanho, em geral. E quando ele é detectado na mamografia, através de alterações como microcalcificações, a gente detecta tumores até mesmo pré-neoplásicos, em que a cirurgia por si só pode ser curativa. Daí a importância, não que não seja importante, né? Campanhas para você se conhecer, para você se tocar, mas principalmente a prevenção secundária, para realizar exames precocemente, em que a gente consiga detectar, às vezes, estágios até pré-neoplásicos, como, por exemplo, eu citei já, o mês de março, que foi focado para a detecção de cânceres de cólon e reto. Muitas vezes, esse processo carcinogênico, ele demora anos, décadas, em que a gente detecta um tumor, por exemplo, de cólon, bem inicial, um pólipo, e já consegue, numa simples colonoscopia, retirar e curar o paciente. Então, basicamente, todos os tumores, se a gente diagnostica muito precocemente, a gente tem taxas muito altas, acima de 70% em geral de cura,
a grande questão é detectar precocemente. Então por que não faz para todo mundo? Porque a gente tem que ver o quanto isso populacionalmente, de acordo com a estatística de cada câncer, ele é efetivo. Tá? Por exemplo, no Japão, onde há uma grande incidência de câncer de estômago, há a previsão de se fazer endoscopia digestiva alta periodicamente. Então, a gente tem a detecção de tumores de estômago muito iniciais. No Brasil, baseado na estatística, a gente precisaria fazer milhares, milhões de exames para diagnosticar esses mesmos tumores de estômago. Então, eles não se considera que eles não são custo efetivo para diminuir a mortalidade. Então, tem tudo isso. Mas os que a gente já tem, esses exames, PSA, mamografia, colpostologia oncótica, colonoscopia, então a gente tem que divulgar, porque o diagnóstico precoce, aliado à mudança dos hábitos alimentares, da qualidade de vida, isso são os dois pilares principais para a gente diminuir muito essa incidência. Óbvio que a genética fica por conta da sorte, né? Mas fora isso, a gente tem muito o que fazer para poder impactar nesses números. Né? A gente sente, eu trabalho no hospital público e no hospital privado, que ainda há uma carência muito grande desses exames serem disponibilizados com maior facilidade para a população em geral. E isso a gente tem, junto às sociedades, incentivado e estimulado que isso possa acontecer para beneficiar toda a população. Doutora, e o câncer de pulmão, sendo um dos mais letais e também de difícil questão de identificação em estágio inicial, tem algum exame, assim, qual que é o exame que a pessoa poderia fazer, de repente, eu sou fumante e eu quero fazer um exame, eu tenho acesso aqui, vou fazer esse exame para ver se tem alguma coisa, alguma manchinha ali no exame que vai indicar um possível câncer, um possível tumor. Por que não há essa indicação, então, como a doutora deu o exemplo do Japão, né? Lá, câncer de estômago, desculpa, a doutora falou. Aqui, isso. No Brasil, então, tendo o câncer de pulmão como um dos mais letais, teria algum exame, indicação para fazer um exame para prevenir isso? Então, de forma geral, para a população em geral, a gente não tem nenhuma indicação formal de fazer esse screening, né, com exames de raio-x ou tomografia, tá? Porém, já existem estudos mostrando que para aqueles pacientes que são tabagistas, né, aí a gente vai definir esse risco de acordo com a carga tabágica. Pacientes que têm uma carga tabágica muito alta, que tenham fumado mais de 15 cigarros por dia por mais de 25 anos, ou mais de 10 cigarros por dia por mais de 30 anos. Tem alguns estudos, como o estudo holandês, que é chamado Nelson, mostrando que nessa população, fazer tomografia com baixa dose de radiação diminuiu a mortalidade desses pacientes, tá? Mas a nível populacional, na população não fumante, a gente não tem nenhum dado que mostre que isso vai impactar no diagnóstico e na mortalidade desses pacientes a nível populacional. Até porque a gente tem que utilizar de um método mais específico, não é um simples raio-x de tórax, é uma tomografia, que a gente, baseado no que a gente tem de dado científico, indica sim para aquele paciente de mais alto risco, que são esses que eu te falei, que tem uma mais alta carga tabágica. Existe câncer de pulmão em pacientes não fumantes? Sim, existe, tá? A gente viu isso muito com o Covid agora, em que a gente teve muitos pacientes submetendo a tomografia por conta do Covid. A gente diagnosticou alguns pacientes que não se encontram nesse perfil populacional de paciente grande tabagista, mas estatisticamente isso não justifica um rastreio a nível de toda a população, entendeu? Entendi. Doutora, a doutora comentou que alguns tipos de câncer, eles são geralmente, infelizmente, identificados em fase já avançada, né?
E a gente, as pessoas ouvem falar da metástase, né? Eu tenho até medo dessa palavra, como tenho do câncer também. A metástase acontece, né? Explicando para quem está nos assistindo, quando já está em fase avançada e já se espalhou pelo corpo, a doutora vai explicar melhor. Mas o que define quando que acontece a metástase? O que define, assim, de um tumor, o momento em que ele se espalha? Como que ocorre isso? Então, Sérgio, na verdade, assim, eu sei que a palavra câncer, né, ela intimida a palavra metástase mais ainda, mas o que cabe a nós médicos, sobretudo oncologistas, é tentar desmistificar também um pouco desse medo, né? Infelizmente, as taxas de câncer em geral são crescentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2030, vai ultrapassar as doenças cardiovasculares em termos de número de óbitos em todo o mundo. Mas a gente tem que desmistificar, porque quando há medo, as pessoas tendem a não querer enxergar, não querer ver. E como eu te falei, se a gente tiver programas como esse, né, campanhas que são feitas e que a gente louva bastante, de procurar mudança do estilo de vida e fazer os exames, a gente deixa o medo um pouco de lado, enfrenta a realidade e evita a sua pergunta, evita diagnosticar esses tumores em casos mais avançados. A gente chega no consultório e o paciente, doutora, eu não quero nem ouvir falar em câncer, eu tenho tanto medo, por isso que eu nunca fui ao médico. Então, assim, tentando desmistificar um pouco isso, que câncer tem cura, tá? A gente já falou aqui. E voltando um pouquinho para a sua pergunta, o que seria a metástase e como que ela acontece? Na verdade, o câncer, por definição, é uma multiplicação celular de forma inadequada, em que o organismo perde os mecanismos em que cesse essa multiplicação celular. Quando a gente leva um ferimento, um corte, por exemplo, a gente tem ali na pele, por exemplo, células se multiplicando, em que quando há o processo já finalizado, o organismo ele tem mecanismos que freiam essa multiplicação celular. Então, isso é o processo normal. No câncer, a gente perde por algum motivo, alguns a gente já consegue identificar, outros a gente não consegue, esses mecanismos de parada dessa multiplicação celular. Então, o câncer nada mais é do que células nossas que começam a se multiplicar de forma desordenada. Primeiro, naquele órgão, que é o primário, que a gente chama, por exemplo, um câncer de mama. A célula da mama começou a se multiplicar de forma desordenada e começou a se espalhar através da circulação sanguínea ou linfática para os outros lugares, tá? Em geral, as primeiras metástases acontecem para os gânglios linfáticos, que são os linfonodos, e daí para outros órgãos. Cada tumor ele tem um tropismo, ele tem uma preferência por órgãos específicos. Por exemplo, câncer de próstata gosta muito do osso. Por algum motivo, no osso ele encontra um microambiente para se multiplicar, além da próstata. A mama, as células saem dos gânglios linfáticos, podem ir para o osso, podem ir para o fígado. Isso são as metástases, são filhotes, entre aspas, do câncer que se originou em determinado órgão, alcançou a corrente sanguínea ou linfática e encontrou um outro microambiente adequado para se multiplicar. São células que, quando vão se multiplicando, elas vão adquirindo mutações. A célula do câncer, o câncer não é formado por uma célula só, ele é policlonal. Daí a dificuldade da gente conseguir tratar adequadamente. Então, à medida que ele vai crescendo e se espalhando, ele vai se transformando em clones de células que têm capacidades diferentes, tá? E qual o tempo que isso acontece depende muito. Tem tumores que são muito indolentes, como, por exemplo, um câncer de próstata, que demora muito tempo para a metástase sair do lugar que se originou e ir para outros órgãos, essas células demoram muito.
e cânceres mais agressivos, biologicamente mais agressivos, como o câncer de pulmão, em que ele começa no pulmão e a gente espera que em poucos, às vezes meses, dependendo de qual subtipo de câncer de pulmão, ele já pode dar metástase para o cérebro, metástase para órgãos nobres. Então, câncer não é uma doença só, eu costumo falar para meus pacientes. Câncer no mesmo órgão também não é uma doença só. Um câncer de pulmão, a gente está falando de pelo menos 7, 8 subtipos diferentes. Câncer de mama também é a mesma coisa. Então, é importante que a gente saiba disso e não tenha medo, tá? Porque a prevenção, diagnóstico precoce vai evitar que a gente fale de doença mais agressiva e mais avançada, em que a gente não fala em cura, a gente fala em controle e ganho de sobrevida. Não sei se eu fui clara, Sérgio. Legal, doutora, foi sim. E com certeza quem está nos assistindo, se você que está nos assistindo, assim como eu, tem medo de câncer, não deixe de fazer os exames preventivos, né? Porque quanto antes diagnosticado, identificado, maiores são as chances de cura, que como a doutora comentou, existe cura sim para essa doença. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Cidadania. E meu muito obrigado a você. Sérgio. Meu muito obrigado a você que nos assiste, nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e também no site do Senado Federal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para a Ouvidoria do Senado. A gente se vê na próxima. Um abraço.